vocês tiveram a oportunidade dali naquele momento. Deixa eu ver aqui, tá. Boa noite, Alejandra. Boa noite, pessoal que foi chegando. Boa noite. Então, lembrem que nesse momento de. Vocês vão ter que lembrar dessas atividades que nós fizemos. Nada disso foi em vão. Nada disso é construído por meio eu fiz o trabalho por nada. Não. São etapas de construção de ideias que vão sendo desenvolvidas para então nós chegarmos a uma ideia de negócio de fato. Então, o que que é afinal, né, eu quero para o meu negócio? Que ideias que eu consegui constituir a partir das técnicas que eu já implementei, das ferramentas de desenvolvimento de modelagem de negócios que eu já apliquei? E então, tudo isso é o momento de considerar tudo isso, tá? Então, pessoal, esse documento aqui eu vou deixar para vocês, não vou detalhar ele, tá? Ele é um documento bem importante, assim, se vocês puderem dar uma olhada nele, porque tem o passo a passo de tudo que vocês precisam fazer. Assim como tinha o passo a passo ali no livro do Design Thinking, também aqui tem o passo a passo, tá? De um livro que é assinado pelo Sebrae, então é super confiável e tem o passo a passo, assim, detalhes que muitas vezes a gente pode passar despercebido. Agora, a gente vai falar um pouquinho, então vou mostrar um pouquinho para vocês o template, né, do plano de negócios, que está lá no Moodle. Então, é a capa, né, super. Aqui vocês vão colocar o nome da empresa, o nome de vocês, aqui 2021, né? E o sumário executivo é o último item que vocês vão escrever, porque ele é um resumo da ideia de negócio de vocês. Então, para vocês terem uma ideia, né, uma ideia pronta de fato do que é o negócio, tá? Ou quem já tem, porque vocês já fizeram as duas atividades, aquelas, né? Então já podem começar a escrever o sumário executivo. Lembrem que depois, quando vocês chegarem lá nos resultados finais da planilha financeira, também tem que escrever o resultado do aqui, tá? Se ele foi um negócio viável ou não. Sempre em mente que o plano de negócios ele é um documento que muitas vezes ele pode ser utilizado para obter recursos financeiros, seja em um banco, seja com terceiros. Então, pelo menos vocês vão apresentar um plano de negócios que tem uma previsibilidade de lucro para o negócio de vocês, ou não, isso vai depender, né, da quantidade de venda de vocês, das projeções que vocês vão fazer na planilha financeira de venda, tá? E então é um documento que precisa estar bem completo. A identificação e caracterização da firma, então, com todos esses dados, é somente preenchê-los, tá? De acordo com a ideia de negócio de vocês. Aqui também o capital social é o valor que vocês vão investir, vai ser necessário investir inicialmente no negócio. Só preencher o valor e a fonte de recursos. De quem vai ser? Aqui eu coloquei dos sócios, tá? Se vocês forem, por exemplo, se dividir entre vocês mesmos para montarem um negócio, e cada um de vocês entrar com uma parcela de dinheiro de recursos próprios, por exemplo, vocês vão preencher aqui os valores e as cotas de participação, ou seja, esse valor convertido em porcentagem. Se não, se for com empréstimo, então vocês vão acabar escrevendo aqui de acordo com o que vocês escolherem. Depois da apresentação dos sócios, né? A mesma questão que vocês fizeram lá no outro dia, na outra atividade. Vocês vão apresentar o nome e aí a função que essa pessoa vai desempenhar dentro da empresa. A concepção do negócio, que é aqui vocês vão escrever, né? Qual é a ideia de negócio, né? Escrever. Agora está no momento de escrever. Contar, lembrem que a pessoa que vai ler pode ser que ela não tenha assistido as apresentações anteriores. Então, ela aqui precisa contar a história do negócio, quem teve a ideia, como surgiu, e aí vocês têm mais ou menos tudo isso, né? Pelos trabalhos que eu vi, vocês todos têm essas informações. Então, escrevam aqui. Concepção do negócio, então, é a ideia do negócio, como ele surgiu e como vocês pretendem desenvolvê-lo. O plano estratégico, então, com a missão, visão e valores. Com a análise SWOT, onde vocês vão contemplar aqui as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Lembrando sempre que chato que é isso, mas tá. Tem que abrir. Lembrando sempre, pessoal, então, que as forças e as fraquezas, elas são fatores internos, ou seja, que a empresa tem
o poder de mudar, de alterar, de tentar resolver, de propor alternativas para resolver tanto as forças, tanto naquilo que a empresa é boa, em que ela se destaca e que ela tem o domínio, por exemplo, seja de um processo, seja de um produto específico, seja de um serviço prestado. Então, são coisas positivas, são forças, são fatores positivos que a empresa tem. Então, vocês vão listar aqui. Já aqui nas fraquezas são os pontos negativos, internos, que a empresa pode, com uma ação, estabelecendo metas, pode resolver. Já os fatores externos, as oportunidades e as ameaças, elas são fatores externos. Também são pontos, fatores positivos e fatores negativos. Porém, são coisas que dificilmente a empresa em si tem como resolver, ter o domínio, né, ter o conhecimento específico, não até não é termos de conhecimento, mas ter capacidade de resolução. Por exemplo, até tá oportunidades, oportunidades, tá? Por exemplo, abriu uma empresa concorrente. Eu tenho uma empresa de utensílios para chimarrão, tá? Tem ali a armazém do chimarrão. Eu vou dar um exemplo, tá? De uma empresa. A armazém do chimarrão, se alguém já comprou do armazém do chimarrão, eles têm diversos utensílios, e hoje em dia tem até uns kitzinhos para decorar o chimarrão, e também tem os bonequinhos para colocar em cima, e tem mais os utensílios mesmo, né? Que eles trabalham ali com material, bem interessante, bem bonito, um serviço diferente. Aí, abriu, digamos que eu sou proprietário do armazém do chimarrão, né? Abriu uma loja também, do mesmo estilo, oferecendo os mesmos produtos. E isso é algo que é uma ameaça para minha empresa. É uma fraqueza? Não, não é uma fraqueza, porque não é interno, eu não tenho como resolver isso. É uma ameaça, porque eu não tenho como dizer para a pessoa abrir ou não abrir uma empresa no mesmo ramo que o meu. E ao mesmo tempo ela está vendendo o mesmo produto, e talvez ela possa até vender mais barato, não sei qual é o preço, eu vou precisar investigar. Então, isso é uma ameaça para minha empresa. Porque eu vou dividir a minha clientela, dividir fatias de mercado com essa outra empresa, entendem? Então, isso é uma ameaça, eu não tenho como controlar, a empresa não tem como controlar. Já as oportunidades também, a empresa também, mesmo que sejam coisas boas, não tem como controlar. Por exemplo, o acontecimento, claro que agora não em função da pandemia, mas é uma coisa que existe muito, são as feiras. As feiras, as exposições feira, que vem gente de fora para comercializar, principalmente assim, agora esse ano nós não vamos ter, mas tivemos há muitos anos a camperiada, bem nessa época, né, no início de maio ali, né, sempre no feriado de maio. Então, na camperiada vem muita gente de fora, artesãos que trabalham com couro, que trabalham com diversos tipos de materiais, artesanatos diversos, né, lã. Essas pessoas, elas vêm participar do evento porque elas querem comercializar os seus produtos. E elas vêm de fora. Mas nós também temos artesãos aqui na nossa cidade. Então, também é uma oportunidade que as pessoas daqui, os artesãos ou empresas daqui também têm de participar. Mas isso não parte da empresa em si. A empresa não tem controle sobre isso, mesmo que seja uma coisa boa, tá? É uma oportunidade de vender, tá? Então, são oportunidades que acontecem ou ameaças que a empresa não tem controle específico sobre isso. Por isso, são fatores externos. E fatores internos, porque a empresa, sim, pode fazer alguma ação específica e amenizar as fraquezas ou potencializar as forças. Depois disso, nós temos as metas e objetivos, estratégias e implementação de marketing. Como é que funciona isso aqui, pessoal? É o seguinte, vocês vão pegar aqui, ó, as fraquezas e vão criar metas e objetivos para superar essas fraquezas. Ora, se a minha empresa tem fraquezas latentes, eminentes, né, acontecendo, eu preciso superar isso, eu preciso elaborar estratégias ou ações que me façam vencer essas dificuldades, essas fraquezas, que eu preciso potencializar a minha empresa. Como é que eu faço isso? Estabelecendo metas e objetivos. Então, eu venho aqui, copio uma fraqueza, e colo aqui, ó, em metas e objetivos, e transformo ela de uma fraqueza em metas e objetivos para superá-la. E a partir disso, a gente estabelece, né? O que é que eu preciso superar? Qual é o fator?
Quando que isso vai acontecer? Vai ser a médio prazo? Vai ser a longo prazo? Ou vai ser amanhã? Então, eu coloco aqui, estipulo um prazo para determinar para as ações. Quem é que vai ficar responsável por isso? E quanto isso vai custar para a minha empresa? Em termos de valores de dinheiro, né? Valor econômico, valor monetário. Quanto isso vai custar? Então, vocês podem já colocar aqui, não precisa ser o valor exato, né? Mas pelo menos uma previsão de quanto vão gastar em cada uma dessas ações. É necessário, sim, porque como é que, de que me adianta eu fazer uma análise SWOT e detectar as minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças se eu não consigo, se eu não transformo isso numa coisa positiva para minha empresa? Se eu não tento mudar para melhor? O objetivo da gestão como um todo não é o melhoramento da gestão, que eu digo da administração, da função na qual vocês estão se formando, né, como administradores. Não é o melhoramento das organizações? Como é que eu faço esse melhoramento? Como é que eu faço adaptações que levam as empresas a obter sucesso, a obter uma rentabilidade a longo prazo, por exemplo? Essa é a nossa visão de melhorar as empresas a partir dos pontos negativos que elas têm. É o primeiro momento, é a primeira coisa que a gente tem que observar. Tentar potencializar esses pontos negativos, neutralizá-los, digamos assim, né? Até posso fazer, não melhorar, mas eu não tenho esse fator negativo aqui prejudicando a empresa de alguma forma. Depois disso, a gente vem para a análise do mercado comprador, tá? Então, vocês vão estipular quem são os compradores de vocês. São pessoas físicas? São empresas? São órgãos públicos? É todo mundo? É um só? E vocês vão marcar. E aí vão caracterizar os compradores, tá bem? Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu só abri aqui. Esse aqui é o modelo de plano de negócio que eu fiz quando eu estava na faculdade. Veja, a gente fez ali o sumário executivo, preenchemos todos os dados ali. Esse trabalho foi feito por mim, pela minha colega, pela Márcia e pelo Matheus. Preenchemos todos os dados direitinho. Fizemos aqui a concepção do negócio, contamos a história, tudo mais. E então começamos a fazer, né, a visão, missão e valores e análise SWOT. É essa parte que eu queria mostrar para vocês. Claro, aqui a gente fez bem elaborado, assim, porque eu tinha um conhecimento mais específico da empresa, que ela já estava em funcionamento, né? Então, eu já tinha um conhecimento mais específico sobre a empresa em si, como ela se comportava no mercado, sobre os produtos que ela tinha, tanto envasados quanto os doces. E aí, aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, que são os fatores externos, as oportunidades. Então, coisas que a gente não pode mudar, né? Então, disponibilidade de oferecer cursos, flexibilidade de ampliação de mix de produtos, participação em feiras e eventos, abertura de novos pontos de vendas, expansão para cidades vizinhas. Então, são fatores aqui que a gente observava como oportunidades, mas que ainda assim não dependiam da empresa. Depois, aqui, a gente fez a mesma coisa, pegamos ali os fatores internos, as fraquezas, e convertemos em ações para melhorá-las. Então, estipulamos prazo, escrevemos o que nós queríamos que melhorasse, quem, e também colocamos ali um valor específico para cada ação dessas. Também aqui, essa é a parte que mais eu queria mostrar para vocês, que a gente organizou assim, ó. No caso dessa empresa aqui, da Lisboa, a gente atende pessoas físicas, empresas e órgãos públicos, tá? Até nem era mais assim, para a gente preencher mesmo. Então, das possibilidades que haveriam, nós criamos um grupo de clientes então classificamos eles e fizemos um perfil desse consumidor, do que eles compram. Como é que é assim o perfil? Ou seja, os clientes grupos eu vou utilizar o perfil, a segmentação de mercado demográfico, né? Qual é a idade, qual é o sexo, qual é a renda, a escolaridade, qual é o perfil dessa pessoa que vai me consumir da minha empresa. Aqui o perfil de consumidor é o que ela vai consumir. Porque muitas vezes eu tenho diferença, pode haver, dependendo do negócio, diferença de consumo entre por exemplo, esse grupo aqui de pessoas que são mulheres, da faixa etária dos 25 a 80 anos, que tem uma renda bruta familiar X, elas vão consumir um tipo de produto. Já os meus clientes, tipo, grupo 2, que são clientes potenciais para consumo no varejo, são homens e mulheres, já não são só mulheres.
Então, eu tenho essas nuances de diferença entre a segmentação de clientes. Eu não preciso ter só uma segmentação, posso atender vários tipos de clientes diferentes, mas eu também preciso saber que tipos de produtos que eles acabam consumindo, que eles têm mais interesse em consumir. Tem preferências de consumo diferentes, certo? Então, por isso a gente divide entre aqui o clientes, grupo clientes, né, no caso, que é a segmentação demográfica desse cliente, e o perfil de consumo é o que ele consome, tá? A mesma coisa que fizemos nós fizemos 3 grupos de clientes, consumidores, e aí a partir disso elaboramos o perfil de cada um deles, tá? Depois ali no mercado concorrente, eu vou pensar, então, voltando lá para o nosso modelo, um template aqui, eu vou pensar, então, lembrando que está tudo disponível para vocês lá no Moodle, tá? No mercado concorrente, eu vou identificar quais produtos concorrentes eu tenho, sejam eles diretos ou indiretos. Muitas vezes, lembrem dos produtos substitutos. O produto substituto, ele não é um concorrente direto, mas ele é indireto. Às vezes eu vou no mercado e eu não tenho muito dinheiro naquele momento. Então, em vez de comprar presunto e queijo, eu vou comprar a mortadela. A mortadela é um produto substituto do presunto. E às vezes até do presunto e queijo. E é mais barato. Então, ela não é um concorrente direto, porque não é outra marca de presunto e queijo. Ela é um outro produto que satisfaz as minhas necessidades. As necessidades no caso, o presunto e queijo satisfaria. A mesma coisa é o feijão e a lentilha. Eu quero comer arroz e feijão, agora que está esfriando, né? Normalmente as mães fazem feijão para os filhos comerem. Então, o que acontece? Se eu vou no mercado e não tem feijão, eu me satisfaço com a lentilha, que não é o mesmo produto, e não é uma questão de preço, mas é uma questão de não ter o produto. Digamos que esteja em escassez. Eu vou me satisfazer, porque a lentilha, ela tem os mesmos nutrientes, ela alimenta, eu consigo fazer uma mistura e durante a semana ir alimentando toda uma família com esse produto. Então, funciona da mesma maneira. Então, por isso, não é o mesmo produto, não é uma outra marca de feijão, não é de feijão, né? Então, é um produto substituto. Então, ele é um concorrente indireto. Vejam que, com isso que eu expliquei para vocês, eu quero dizer que concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos, eles também são concorrentes e devem ser considerados como tal. Por isso, a gente vai analisar a concorrência no mercado-alvo, né, dos produtos de vocês. Então, tem uma empresa concorrente? Quais são essas empresas concorrentes? Sejam elas diretas ou indiretas. Porque também os produtos, né? Aí aqui vocês vão escrever se os produtos são similares e os preços. Aí vocês vão analisar. O produto é similar? É o mesmo produto ou ele é similar? E o preço, ele é maior ou ele é menor? Então vocês vão considerar esse fator. E as formas de atuação da empresa também. Ela atende com uma loja física, ela atende por delivery. Hoje em dia, né, a gente precisa investigar porque muitas empresas estão trabalhando somente por delivery. Optaram até por isso para economizar custos. Ou ela atende a domicílio, se é um salão de beleza, por exemplo. Né, eu tenho um salão de beleza, eu tenho gastos com estrutura física, luz, telefone, funcionários. E tem gente que atende em casa e faz o mesmo serviço. Então, também é uma questão de verificar. E o posicionamento frente aos concorrentes. Qual é o posicionamento de vocês em relação a esses fatores, né? Dos produtos serem similares ou não e dos preços. O preço de vocês é mais alto e a qualidade do produto é superior, é inferior, é igual? É isso que vocês vão observar aqui. Depois aqui, os principais produtos da empresa, aí vocês vão colocar uma foto. Para quem não tem foto, pode utilizar fotos da internet, desde que tenha esses produtos aqui, né? As fotos da internet, com os preços respectivos. Por que vocês vão precisar dos preços? Porque vocês, quando elaboram um plano de negócio, tem que ter noção dos custos da matéria-prima ou dos produtos que vão comprar. Tá? Então, já precisa ter pelo menos uma noção de quanto vão cobrar. Porque lá no plano financeiro eu preciso ter, e aí não é noção, aí eu preciso saber os custos de cada um dos produtos e também o preço de venda para saber se ele é satisfatório e se ele dá o retorno suficiente para a empresa.
A comercialização, então, explicar, né, de que forma será realizada a comercialização dos produtos, quais os canais de distribuição serão utilizados, então vai ser loja física, vai ser por telefone, vai ser pelas redes sociais também, né? Se vocês forem utilizar canais, esqueci agora o nome se vocês forem utilizar serviços como, por exemplo, de, mas a gente tem 3 lojas de aplicativo, né? Lembrei agora. Até a gente nem tem muito, assim, esse tipo de... Tem o aplicativo em si, eu ia dar a sugestão de utilizarem um iFood ou utilizarem um serviço parecido, Delivery Much. Aí vai depender também, vou escrever aqui, tá? Plano de marketing. Então, essa etapa aqui, ela aborda desde a criação da marca e logotipo da empresa, formas de divulgação que serão utilizadas, bem como demonstrações de panfletos e folders, cartões de visita e demais recursos visuais que serão utilizados. Então, tudo que vocês vão ter de imagem da empresa vem aqui no plano de marketing, tá? Seja um cartão de visita, seja um folder, seja um menu dos produtos de vocês, tudo vai aqui. Correto, pessoal? Também as formas, né, de divulgação. Se vocês vão utilizar jornal, se vão utilizar propaganda em revista, se vão utilizar propaganda em rádio, se vão fazer marketing digital, tudo vai aqui descrito, tá? Plano, plano de produção, né, que vai trazer a planta operacional da empresa, que é o layout, listar todos os móveis e utensílios que serão necessários para a empresa funcionar, porque isso vai ter que ser uma aquisição da empresa no início e gera um custo. Tem que ver se esse custo está adequado com o investimento inicial, ele não pode ser mais, né? Eu não posso gastar mais com isso do que o próprio investimento. Listar os possíveis fornecedores de vocês. Pode ser fictício, tá, pessoal? Não tem problema. Podem procurar na internet, desde que vocês, pelo menos, tenham uma lógica, né, dos fornecedores onde vocês vão adquirir os insumos de vocês, a matéria-prima. Capacidade produtiva instalada. Ah, e pessoal que é de aplicativo, vocês têm que reestruturar esse plano de negócios, tá? De acordo com a necessidade que vocês têm. Vocês vão ter um escritório, vocês vão trabalhar, por exemplo, em uma coworking. Como é que vai funcionar? E isso precisa estar aqui, tá? Porque vocês não têm plano de produção físico, mas têm um plano de produção intelectual, que é a denominada chamada indústria criativa, né? Que é onde vocês se encaixam. Hoje em dia, na utilização de startups e todo essa propriedade intelectual que é gerada, essas ideias, no caso, né, fazem parte da indústria, de uma indústria, mas é da indústria criativa, da indústria de ideias, tá? Então, também vocês vão ter que se adequar, verificar o que vocês vão utilizar, em que espaço, se vai ser em casa, se vai ser na garagem, ou se vai ser em algum coworking, onde vai ser. Preciso escrever isso, tá? Dando continuidade, então, aqui no nosso plano. Tecnologias, capacidade produtiva instalada também, né? Qual é a capacidade máxima de produção que vocês vão ter dentro das instalações de vocês, tecnologias utilizadas no processo de produção, se vai ter maquinário, vocês vão produzir alguma coisa, vai ter que ter necessidade de algum maquinário, o que vai precisar para vocês trabalharem, tá? E necessidade de pessoal também, que aí aqui é o cálculo da hora homem, né, pessoal? Que vocês viram em gestão de custos, tá? Se não viram, a gente vai ter que retomar. É um cálculo que não é difícil de fazer. Já tem inclusive aqui nesse modelo que eu mandei para vocês, ó, que é o custo hora homem, ou seja, por que eu faço isso? Eu faço isso para saber quanto um colaborador custa para a minha empresa. Vejam aqui tem todo o croquis, aqui um layout, né, do fundo da empresa. Fiz algumas considerações sobre o ponto comercial, que é muito importante. Quando eu faço a consideração, é porque eu penso nisso aqui. Eu reflito sobre o meu ponto comercial, se ele é adequado para mim ou não, se ele atende às minhas necessidades ou não. Por isso é muito importante de vocês perceberem isso, tá? No momento de fazer o plano de negócios, a localização da empresa. Também listei os utensílios, possíveis fornecedores. E aí, aqui na capacidade produtiva instalada, então a gente vê a necessidade de pessoal. Por que esse exercício ele é importante de ser feito?
porque vocês têm que ter noção de que ao contratar um funcionário, ele tem um custo para a empresa. E normalmente esse custo não vai ser só do salário. Ah, mas eu vou pagar só um salário mínimo. É, não, porque normalmente esse funcionário de carteira assinada, ele vai custar o dobro do salário que vocês pagam para ele por mês. Se nós formos calcular todos os itens que compõem, né, as características da carteira assinada, então vocês vão ver que ele custa muito mais do que a gente pensa que custa do que só que paga na carteira ali, né? Então, por isso é muito, para não se iludir e não errar nas contas, é muito necessário a gente fazer esse custo hora homem, até mesmo para saber para quem vai utilizar algum tipo de serviço, processamento, alguma coisa assim, né? É, as etapas dos processos, elas têm um custo, do processamento das atividades da empresa. Seja um escritório, imaginem vocês que uma startup tem 3 ou 4 pessoas trabalhando nela. E muitas vezes, até ter uma ideia, quanto tempo não ficam até ter uma ideia, né? Às vezes passam dias, passam meses até desenvolver e implementar uma ideia. E quanto que custa isso para a empresa? Porque esse tempo que as pessoas ficaram paradas, elas estavam produzindo, mas elas não venderam nada, não venderam um produto, entendeu? Não girou. Então, isso aí gera um custo para a empresa. E como é que eu calculo isso? Não é só com base no salário, mas é com base nos impostos que eu pago, tanto INSS, FGTS, mas também no Vale Transporte. Às vezes, se tiver plano de saúde, isso também vai contar. As férias, o 13º, o domingo, né, que é o repouso semanal remunerado. Então, eu preciso ter consciência enquanto. Deixa eu botar aqui para vocês. Preciso ter consciência que tudo isso pesa nesse salário. Então, muitas vezes, um salário que vai ser de R$ 1.200, ele não vai sair R$ 1.200 por mês, ele vai sair mais, tá? Por hora, no caso, né? Que é o cálculo que a gente calcula o custo hora homem, porque é o valor da hora de trabalho desse trabalhador. Então, por isso que a gente faz esse cálculo. Aqui vocês podem calcular muito facilmente. Já está aqui todo o cálculo. É só usar como base esse modelo. Então, eu calculo o número uma jornada, né? Pode ser de 40 horas ou de 44 horas semanais. Pode ser de 7 dias ou pode ser de 6 dias. E isso aí vai influenciar aqui nas horas finais, desempenhadas por dia. O número de dias ao ano, que é 365. O repouso semanal remunerado, que são 48 dias, que é o domingo. Ou seja, domingo a pessoa recebe, né? Mesmo que ela não trabalhe, ela vai receber esse valor, desse dia. As férias, que são 30 dias, e os feriados, normalmente no ano, são 8. Pode ter meses que vai ter para mais, pode ter anos, né? Que vai ter para mais, anos que vai ter para menos, mas em média são 8 dias. E aí a gente vai fazendo o cálculo assim. Então, aí até já vou explicar aqui, ó. Depois aqui o número, então a gente diminui todos esses dias dos 365 dias, que são os dias de trabalho, os dias que esse colaborador estará à disposição da empresa, que serão 279 dias. Então, eu venho aqui e multiplico o número máximo de horas à disposição por ano. Então, eu multiplico os dias que ele vai estar à disposição da empresa versus as horas trabalhadas por dia, que vai me dar vai me dar um número máximo de horas, né, que esse colaborador está à disposição da empresa, de 2.045 horas. Certo? Com base nesse número aqui, é o que eu utilizo para fazer todo o cálculo final aqui, ó, depois. A gente deixa esse númerozinho aqui esperando, depois a gente utiliza ele aqui no final. Aí a gente vem para a remuneração em si, correto? Então, aqui eu vejo o salário dividido por esses 279 dias, o valor da hora, né? Eu pego, por exemplo, aqui eu não me lembro que número que eu utilizei para fazer o cálculo ali, se foi R$ 1.000 ou R$ 1.200, mas eu sei que dava R$ 3,95 a hora. Então, eu multiplico pelo número de dias e multiplico pelas horas trabalhadas por dia. E aí depois eu somo os domingos, os feriados, as férias, que são 30 dias, o 13º, que corresponde a 30 dias de trabalho, o adicional de férias, né, que é o salário dividido por 3. Eu até usei, tá aqui o valor do salário que eu utilizei, ó, R$ 868. A insalubridade também, para quem tem adicional de insalubridade, né, que vai trabalhar com alimento, que vai trabalhar com produto químico, dependendo do que vai trabalhar, precisa incide um valor de insalubridade no salário. Depois também a questão do vale transporte, se tem plano de saúde vai incidir aqui também, tudo. E aí nós chegamos a esse valor final,
que eu vou multiplicar por 36, porque por cento, né, que é a porcentagem de impostos que incidem sobre os valores do salário. E aí eu tenho um valor final de 20.634, que eu vou dividir por aquele valorzinho lá que eu calculei aqui no início, ó, que é o número de horas à disposição por ano, que vai me dar 10,39. Ou seja, o custo hora homem de um funcionário que ganha R$ 868 por mês é de, o custo hora, né? Hora homem é de R$ 10 com 9 centavos. Se eu dividir esse salário aqui total, esse valor, pelo número de horas trabalhadas por mês, não vai dar isso, vai dar bem menos, né? Então, por isso que não pode haver esse engano, tá? Por isso que é bem importante a gente entender isso. Porque depois, dependendo da quantidade de produtos que a empresa vende, do giro, talvez eu não consiga sustentar um número muito grande de funcionários. Então, eu preciso ser bem realista nessa hora, tá? Depois eu tenho aqui bom, aqui a questão do auxiliar de cozinha, né, que é o colaborador, a descrição de cargos e salários. É, que mais, pessoal? Ah, e o plano financeiro, né? O plano financeiro, que eu vou mostrar pra vocês a planilha agora. Já tem um vídeo, inclusive, lá, eu vou mostrar só por cima, tá? Tem um vídeo lá na aula explicando como é que preenche. Vejam que aqui, depois no final, nós vamos ter o fluxo de caixa ao ano, que aqui na fase de implementação teve prejuízo de menos 31 mil reais, mas depois, a partir do ano 1, ele já começa a ter lucro, vejam. Depois, o período de payback, que é quanto tempo eu vou demorar para retornar o valor inicial investido. No caso dessa empresa aqui, foram 2,4 anos. E aí, o valor presente líquido, né, que é a porcentagem que eu vou ter ao ano de rentabilidade do meu negócio. E aqui a gente tem a lucratividade. Ó, no ano 1 foi de 1%, não foi muito, mas teve lucratividade. Depois no ano 2, 7%, e assim sucessivamente. É isso que vocês têm que chegar nesses números aqui. Então vai ter que fechar lá, vai ter que ser bem preenchido para fechar direitinho aqui os números finais. Ele vai calcular tudo isso sozinho, tá? O Excel, ele calcula tudo sozinho. Basta que vocês preencham direitinho ali as informações. Depois disso, vocês vão explicar o que aconteceu aqui, né? Teve lucro, teve prejuízo, é viável, não é viável? E aí, o que vocês que vão ler a partir dessas informações que vocês vão ter aqui. Certo, pessoal? Que mais que eu queria mostrar para vocês? Basicamente é isso. Voltando aqui ao template, né? O plano de gestão, então, que ele pode ser descrito ou desenhado, ele deve apresentar a ideia de como a empresa pretende desenvolver as suas atividades, tem a ver com o desenvolvimento dos processos em si. Podem escrever, não precisa fazer em figuras, que eu coloquei ele em figuras, mas podem escrever, e o plano financeiro, tá? Que, então, basicamente é isso, pessoal. Retornando ali no Moodle, essa é a estrutura de plano de negócios, essa é a estrutura que vocês vão ter que entregar ali, aqui está no Word, tá? E aí o ideal é vocês já assistirem, né? Ou se já não assistiram, assistirem as aulas de como elaborar. Aqui eu explico detalhadamente como é que faz o plano estratégico. Aqui eu apresento o site Canva para vocês fazerem a parte gráfica da empresa, vocês mesmos, desde a logomarca. Esse site tem todas as ferramentas. Basta fazer um cadastro, né? Podem acessar até mesmo pelo login do Facebook. Então acessem ali que vocês conseguem fazer materiais bastante criativos. Depois, plano operacional, que é o arranjo físico em si. Então, tem os slides aqui dos tipos de arranjo físico que são possíveis de serem adotados pelas empresas. E a planilha financeira que eu comentei com vocês. Vou abrir aqui, planilha financeira. Tem a videoaula já aqui, né, como preencher a planilha financeira. Se vocês tiverem algum problema e ela trancar, ela não funcionar, não calcular direito, vocês me mandem, que a gente analisa direitinho, um passo a passo aqui, tá? Ela começa aqui, ó, na aba 0, que é a capa. Então, vocês vão preencher aqui com o nome da empresa de vocês. Aqui vocês vão colocar o nome do produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5. Mesmo que vocês não tenham aqui não tenho 5 produtos. Então, vocês preenchem igual, pode até repetir. Porque se vocês não preencherem no mínimo 5 produtos, ele não vai calcular até o final, tá? Então, já começa por aí. Vocês só vão preencher também onde está em amarelo. Vejam, aqui tem amarelo, aqui também, tá? A unidade, se vai ser por unidade, se vai ser por quilo, se vai ser por caixa, se vai ser por fardo, se vai ser por litro.
Aí vocês que vão escrever aqui. E o preço unitário de todos eles, os 5 produtos, tá? Bom, se você, as empresas normalmente, né, tem 5 produtos. Aí vocês vão ter que ver bem direitinho, tá? Os guris que estão fazendo o aplicativo vão ter que ver que tipos de produtos que vocês vão inserir aqui, de que forma que vocês vão monetizar o aplicativo de vocês, tá? Venda de propaganda é um. Venda de aí vocês vão ter que ver que é forma de monetizar até para preencher aqui, tá, pessoal? Ou vocês podem utilizar assim, ó, propaganda um, que é o plano simples, propaganda 2, que é o plano intermediário, propaganda 3, que é o plano max, premium, e aí atribuir preços diferentes, tá, para esses clientes. É uma forma de vocês conseguirem preencher ali os cinco itens, tá, para fechar o plano, senão ele não vai calcular até o final lá, tá, para a gente saber se o negócio é viável. Depois aqui o custo variável, né, por produto. Aí aqui essa planilha, na verdade, ela funciona muito para quem vai produzir bens. Que aí eu consigo aqui anotar toda a descrição do meu produto, a quantidade de unidades, né, por lote, e aí o preço de cada um, as quantidades de insumos e o preço, mas aí vocês vão ter que ir ajustando de acordo com a necessidade de vocês. Não se esqueçam que sempre vai incidir impostos, sejam ele por impostos sobre serviços ou impostos sobre produtos acabados. Então, aí tem que preencher direitinho aqui os impostos. Procure na internet para ver qual o valor mais ou menos incide de impostos, porque vocês vão acabar tendo que pagar esses impostos enquanto empresa. Se eu preciso pagar impostos, eu preciso arrecadar o suficiente para pagar os custos da empresa e os impostos, principalmente, tá? E assim funciona para os 5 produtos, certo? Posso deixar espaço em branco? Pode. Eu só vou preencher uma listinha aqui porque, ou duas, porque o meu produto só vai 2 coisas. Não tem problema, pode deixar em branco. Onde vocês deixarem em branco, ele não vai considerar, ele não vai calcular aqui nesse item, né? Aqui, tá? E nos outros também, nesse aqui, e aqui nos impostos, não precisa preencher tudo, tá, pessoal? É só o imposto que vai incidir sobre o produto de vocês. E aí ele tá aqui, ele vai calcular tudo direitinho, tá? Ele vai calcular não só o custo variável por unidade, mas também a margem de contribuição de unidade por produto. Ou seja, quanto que esse produto tem de valor agregado que esse valor vai cobrir o meu custo, né? A margem de contribuição é isso. É o valor que eu arrecado no meu produto depois que eu consigo cobrir todos os custos que incidem sobre ele. Que mais? Custo fixo. Aí aqui são custos fixos, né? Como é que vai funcionar? O Prolabore com encargos, porque vocês vão ter que receber também, não é? Não vão ficar trabalhando sem receber. O salário com encargos, aí aqui o Prolabore é dos proprietários. O salário é dos colaboradores. O aluguel, se tiver aluguel, se não tiver, deixa em branco, se for trabalhar em casa. A mensalidade da incubadora, se for um negócio incubado, né, ou não. Contador, manutenção do site da internet, telefone, luz, água, segurança aqui, né? Se vocês forem pagar alguma empresa de segurança para instalar alarme, fazer monitoramento, tudo isso vai ser considerado aqui também. Para o ano 1, 2, 3, 4 e 5. Investimentos também, pessoal. Investimentos e despesas de implantação. Quanto que vai precisar de maquinário? Vai precisar de computador, de software? Que vai ser específico para a empresa de vocês, quanto que vai custar isso, tá? Móveis, utensílios, por isso que lá no plano de negócios, lá durante as etapas que eu vou preenchendo, eu preciso ter uma noção e escrever sobre isso, porque aí eu chego aqui e já tenho os números para inserir nesses dados, tá? Aqui despesas com implantação, também, se tiver despesas com implantação, vão escrever. A projeção de venda, né? Que é a quantidade de produtos que vocês vão vender. Vejam aqui, ó, vocês vão preencher a quantidade vendida. Só o que vocês vão preencher aqui é a quantidade vendida, porque o resto tudo é o software que vai calcular. Então, no ano 1, vocês pretendem vender quanto dos produtos de vocês? Quantas unidades? E no ano 2, quantas unidades? E no ano 3, e assim vocês vão preenchendo, tá? Aí, do produto 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês só preenchem as quantidades, certo? E aí ele vai calcular aqui a receita operacional obtida em cada um dos anos, o custo variável e a margem de contribuição por ano, tá? Que ali,
No anterior, não aqui. Aqui ele calculou por unidade de produto. Aqui na receita ele vai calcular por ano. Aqui vocês vão ver os resultados, né? Ele mesmo vai preencher tudo isso aqui, tá, pessoal? Se vocês preencherem direitinho a anterior, ele vai alimentando aqui todo o sistema e vai preenchendo as demais abas. Com o custo variável, o custo fixo. O custo variável qual é? É aquele que varia de acordo com a minha produção. Se eu produzo mais, eu gasto mais, porque eu vou ter que comprar mais insumos, vou ter que ter mais horas de trabalho empenhadas, então eu vou gastar mais. Por isso ele varia de acordo com a produção. Já o custo fixo é aquele que se eu produzir uma unidade ou 1.000, não vai fazer diferença, eu vou ter que pagar o mesmo, ele é fixo, tá? Por isso ele é custo fixo. Então aqui ele vai dividir já, né, vai nos dar os valores de custo fixo e custo variável, as despesas financeiras que eu vou ter, né, que é tudo aquilo que não é custo, mas que a empresa incorre em desembolso. Então, a empresa gasta com isso, mas não é um custo porque não está diretamente ligado à produção, mas é uma despesa também. Vai aqui, ele mesmo vai calcular, com base no que vocês preencheram nos itens nas abas anteriores, e aí vem calculando, vem calculando. Aqui vocês têm que informar o regime tributário, tá? Ó, se for simples nacional é 1, se for lucro presumido 2 e lucro real 3. Acredito que a maioria das empresas é simples nacional mesmo, né? Que já é um valor bem alto até por ano de arrecadação, de receita. E aí, aqui, esses números aqui, vocês podem deixar assim, essas alíquotas, ou verificar, né, se for, por exemplo, uma empresa maior, porque aqui essas alíquotas é do simples, tá? Se for uma empresa maior, vai ter que mudar aqui as, as alíquotas de impostos. Também ele vai calcular aqui tudo direitinho para vocês, tá? Depois, um caixa. Aqui vocês vão preencher, mas normalmente eu acho que só preenche capital social, né? Só se vocês vão fazer investimento de risco, receita não reembolsável, aí vocês preenchem. Senão, normalmente só preenche o capital social, que é o valor que vocês investiram total na empresa para a abertura dela, tá? E se forem fazer investimentos adicionais ao longo dos anos também, não é normal, né? O normal é fazer o investimento inicial na implantação da empresa e depois a empresa precisa se alimentar dela mesma, ela precisa funcionar a partir do que é é, do giro, né, de capital dentro da empresa. Mas não é proibido que faça investimentos adicionais aqui ao longo desses anos, desses primeiros anos. Isso vai depender de vocês, de como vocês querem estruturar o negócio. E aí vai gerar todos os indicadores para vocês que estão aqui, tá? Que agora está tudo em branco, mas ali eu dei o exemplo para vocês que ele vai calcular direitinho. Certo, pessoal? O que acharam? Acharam difícil? Acharam complicado? É trabalhoso, tá? É trabalhoso, mas lembrem que quando vocês estiverem trabalhando nas profissões de vocês, desempenhando as funções, né, vocês vão estar lidando com recursos de terceiros. Imaginem que você trabalha numa consultoria, ou que vocês estejam prestando serviço, ou trabalhando no Sebrae, ou trabalhando, sei lá, em diversos locais que podem trabalhar. E vão montar um negócio para uma pessoa. Esse negócio ele precisa ser bem estruturado, né? Até mesmo para vocês mesmos. Ele precisa ser bem estruturado, sem ilusões. Então a gente começa a nossa disciplina lá, né, falando de características empreendedoras, que o empreendedor é um sonhador. De fato é. Mas chega um momento que precisa ser a atividade precisa ser desenvolvida de maneira séria, ou pelo menos comprometida, né, com a realidade, para que esse negócio ele de fato possa vingar, possa dar certo e ter rentabilidade a longo prazo, porque afinal, não é só de sonho que vivem as empresas, elas vivem de dinheiro, da venda dos produtos ou serviços. Sem isso, não há razão de existir, né? Não há, a razão final é o lucro. Então, por isso, a gente precisa observar bem essas questões da análise financeira, todos os itens de cada passo a passo, né, do plano de negócio, mas principalmente o plano financeiro, que vai nos dizer se o negócio ele é viável ou não. E viável a longo prazo, porque vocês vejam ali que ele calcula num período de 5 anos, né? Para frente. Então, curto prazo é o período, que é 1 ano. Longo prazo, acima de 1 ano, são os valores, né? De acordo com a situação contábil. O Lucas Figueira colocou que é complicadíssimo. Por que, Lucas? Fala para nós. Boa noite, professora. Boa Muita noite. coisa, professora. Muita coisa. Tá louco. É Enlouqueci bastante. olhando aqui, enlouqueci olhando. Muito número, muito valor.
A gente realmente vai ter que pesquisar na internet valor, tipo, unitário de algum produto que a gente tenha criado, assim. Ah, vai ser complicado de fazer isso em cerca de um mês, não sei, é complicado um projeto desse Mas assim, mas tá, vamos atracar, já era. não, mas quantos são no grupo? Não, eu entendo isso, é Vocês bastante, dividem, nós somos fica cada quatro, um com uma parte. mas é uma gauchada, a senhora tá olhando muito Shark Tank aí, professora, eu olho bastante também, mas... Não, mas sim, Tá, tá guris, ó. bom. Vocês podem fazer da maneira mais simplificada possível, tá? Vocês podem fazer da maneira mais simplificada. Eu vou considerar também, não é para, né, se matarem, não é isso. Vocês podem fazer da maneira simplificada, mas assim, ó, entendam a minha situação. Eu preciso preparar vocês para o mundo real. O mundo real vai exigir aptidões de vocês e conhecimentos específicos que vocês têm que estar preparados para o mercado de trabalho, entende? O curso de administração, ele precisa, essa é a minha visão, formar profissionais capacitados para ingressar em boas vagas do mercado de trabalho. Ah, bom, mas não tem livramento boas vagas? Bom, até pode não ter, mas de repente, se vocês querem seguir um mercado aí fora, então vocês têm que ver, pelo menos, que existe, que se é assim que se faz. É isso que eu acho que é o mais importante. Não vou cobrar alto nível de trabalho, tá? Desde que vocês preencham minimamente ali todos os itens, tá tranquilo, tá? Mas vocês precisam saber como é que funciona, que é complexo, que envolve uma série de questões específicas de análise do negócio, de análise macro e micro do negócio, da criação de negócios, né? Então, por isso que eu acho importante, assim, eu coloco para vocês porque é assim que se faz. Mas fiquem tranquilos, tá? Façam da maneira que vocês acharem melhor, que vocês entenderem que tem que ser feito. E aí a gente vai trabalhando, ninguém vai ficar ser reprovado na disciplina porque não vai fazer todos os cálculos, que não vai, não tem, não, calmem, tá? Calmem. Entendeu, Lucas? Alguém que fala alguma coisa, pessoal? Tá mais calmo agora? Não vou exigir muitas coisas, tá, pessoal? Eu dou o modelo para vocês porque, assim, é como se faz, tá? Eu não tenho como dizer assim, ah, Guris, faz. Não. É assim que se faz, tá? Mas vocês podem fazer tranquilamente, não, façam no nível de vocês, façam como vocês entenderam. Eu acho que a turma de vocês tem um nível muito bom pela qualidade dos trabalhos que foram apresentados até o momento. Vocês estão se dando assim, ó, super bem. Isso vocês vão tirar de letra. No momento que vocês se organizarem para fazer o trabalho, vocês vão conseguir desenvolver as ideias ali, tudo mais, tá? Me chamem. Não deixem de me chamar. Vocês estão com problema ali num cálculo, eu ajudo vocês. Aí eu faço o cálculo para vocês, eu monto ali, eu ajudo vocês, tá? Não é algo impossível. Foi o que eu disse. Se vocês estiverem preenchendo a planilha, o ano passado teve uma moça, ela estava fazendo me esqueci o nome, a Franciele. Ela fez um pub de cannabis. Foi até uma ideia bem assim, que podia até ter extrapolado, né? Foi o show, todo mundo adorou, foi bem legal. Ela fez para um modelo de Rivera, né? Um negócio em Rivera, que lá é permitido por lei. Então ela fez para lá e até a legislação, tudo era tudo de lá. E aí ela não conseguia fechar os números, não fechava de jeito nenhum, não calculava lá. Aí ela me mandou, eu analisei com calma ali onde é que preenchia, onde é que tinha que preencher, o que estava faltando, e fechou os números dela aí super bem. E deu lucro, inclusive, foi bem legal. Então, se vocês têm problema, me chamem. Me chamem, mandem mensagem no WhatsApp, eu ajudo vocês, eu reviso o exercício, vejo se está certo, se não tiver certo, tento procurar, né, onde é que está o defeito, onde é que está o erro, e a gente vai resolvendo. Só não deixem para a última hora, porque aí fica tudo amontoado, né? Mas a princípio vai ser bem tranquilo, não se preocupe. Tá, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Dúvidas, reclamações? Não, pessoal? Bueno, então tá. Fiquem com isso em mente, né? De me chamarem sempre que tiverem alguma dúvida. No WhatsApp ali. Me chamem no WhatsApp, não importa o horário. Não importa o horário, eu atendo vocês.